deixar vai virar vigília. Pode vir, pastor, pregue aqui, meu irmão. Se deixar o louvor não para não. Aleluia. Vamos continuar. Obrigado, Senhor, pela tua presença, alegrando a nossa alma, o nosso coração. Como é bom podermos estar diante do Senhor em liberdade, em alegria, te louvar, agradecer o teu nome, pular, saltar, dançar na tua presença, porque fomos libertos do império das trevas e hoje nós vivemos no reino do Filho do teu amor, Pai. No reino de Jesus, e que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, agora através da tua palavra, porque eu sei que o Senhor já falou de muitas maneiras, de muitos modos ao nosso coração nessa noite. Nós rendemos o nosso coração a ti, Jesus, declaramos que a nossa mente, o nosso coração está cativo à tua voz, para aprendermos mais do Senhor nessa noite. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Você pode se assentar. Graça e paz sobre todos. Nessa noite, nós vamos para o último capítulo do livro de 1 Reis. Obrigado, Cíntia. 1 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler uma boa parte desse capítulo. Capítulo 22 de 1 Reis. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler agora dos versos de 1 a 12. 1 Reis, capítulo 22. Vamos ver esse contexto aqui entre os versículos de 1 a 12. Durante 3 anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Veja, o contexto aqui é do reino de Israel dividido. Depois de Saul, depois de Davi, depois de Salomão, nós sabemos que o reino de Israel foi dividido em 2, reino do norte e reino do sul. Ele está aqui relatando quando o rei de Judá, que era o rei do reino do sul, foi visitar o rei de Israel, que era o rei do reino do norte. Perceba que ele diz que não havia guerra entre eles e a Síria. Então, este havia perguntado quem? O rei do norte. Ele perguntou aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Ou seja, tem 3 anos de guerra. A pessoa diz assim: rapaz, então tem muito tempo que não tem briga, né? Tem confusão, a gente precisa inventar alguma coisa. Vamos inventar uma guerra aqui, né? Tem muito tempo de paz. Eu estou querendo brigar, né? Veja, o texto diz: 3 anos que não tinha guerra. Tem uma cidade lá e eu estou querendo, né, guerrear. Então ele perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Então Josafá, rei de Judá, respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: olha o que Josafá disse: eu peço-te que busques primeiro o quê? O conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas. Olha, vamos buscar o conselho do Senhor. Então, 400 homens de Deus. Vai ter conselho, né, em abundância. E diz assim: e lhes perguntou aos profetas, 400, devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Então os 400 profetas, homens de Deus, responderam: sim, pois o Senhor as entregará nas mãos do rei.
Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. Quem é esse profeta? É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus, até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Vamos até aqui, daqui a pouco a gente continua. Então veja o cenário aqui. Nós temos um homem poderoso, que é o rei de Israel. Nós estamos aqui com o rei Acabe. E ele está cercado de profetas, só que são profetas bajuladores. São homens que repetem o que ele deseja ouvir. Ele recusa escutar a voz de um homem. Ele disse: eu não quero escutar a voz de Micaías. E essa é uma cena antiga, mas ao mesmo tempo ela é bem atual para a nossa vivência, porque isso reflete o coração humano. Porque quantas vezes nós não queremos escutar a verdade? Há um conto antigo no Oriente Médio que diz assim, preste atenção: a verdade e a mentira foram tomar banho no rio. Então despiram-se e entraram na água, a verdade e a mentira. A mentira, enganosa como sempre, saiu primeiro e vestiu-se com as roupas da verdade. A verdade preferiu andar nua do que vestir as roupas da mentira. Qual o resultado disso? As pessoas preferem a mentira disfarçada com roupas da verdade do que a própria verdade nua e crua. Veja, o rei Acabe, rei de Israel, e o rei de Josafá, o texto que a gente leu, estão lá sentados no trono, cobertos de glória militar, na porta de Samaria. Samaria era a capital de Israel, do reino do norte. 400 profetas dançando, profetizando, no ritmo da vontade do rei, no ritmo da vontade real. Vitória é glória. Ramote Gileade, que era a cidade que ele queria conquistar, vai ser sua. E o que eu aprendi na minha jornada até hoje é que nem sempre ou na maioria das vezes, o ritmo do meu coração é o ritmo de Deus. Muitas vezes o nosso coração, ele é enganoso. Veja, o coro é uníssono. São profissionais da religião. São 400 homens cantando a mesma coisa. Pode ir, rei, que tu vai ter vitória. Só que tem um homem, só tinha um homem no reino. E o rei disse: esse homem eu odeio. Agora, por quê? Porque Micaías é um profeta que toda vez profetiza a meu respeito somente o mal.
Agora perceba, por que Acabe está dizendo isso? Porque nessa palavra do rei há uma das confissões mais reveladoras da Escritura Sagrada. Acabe, ele não nega que Micaías fala a verdade. Ele simplesmente está dizendo, eu não suporto o que esse homem fala. O apóstolo Paulo, ele disse para nós, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 2 até o 4. Coloca no telão para mim, Pablo. Olhe o que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Por quê? Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres, que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Versículo 4. Ele diz, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. É o que está acontecendo hoje. As pessoas não querem ouvir a verdade. Não existe verdade. Isso aqui é relativo. A verdade. As pessoas hoje estão mudando muitas coisas e você está vendo um mundo muito diferente. As pessoas querem mestres, inclusive da religião, mas dizem assim, eu quero vir aqui, mas eu quero que você fale o que eu quero ouvir. Esse não é o lugar. Se você veio aqui ouvir o que você quer ouvir, você vai ouvir o que Deus quer falar. O que a palavra vai falar. Eu goste ou... Os ouvidos das pessoas, Paulo já disse, olhe Timóteo, vai chegar a esse ponto. Veja, desde Acabe, o povo já era assim, o rei disse, eu quero profetas. Cadê os profetas? Agora você tem que profetizar coisa boa, viu? Então nessa noite vamos profetizar. Eu estou vendo a chave. Essa noite eu estou vendo a escritura nova. Aleluia, né? Eu estou vendo a causa sendo liberada. É o que as pessoas querem ouvir. Deus pode dar, Deus dá a chave, Deus dá o chaveiro, Deus dá o carro, Deus dá a casa, Deus dá tudo, amém. Mas a gente tem que saber se é isso que ele está falando. É nesse contexto aqui, nesse ponto, que a narrativa de Acabe... Agora não é um espelho só para o rei, 900 anos antes de Cristo, não é só daquele tempo de Acabe, mas de cada coração que mentira do que o desconforto de uma palavra verdadeira. C.S. Lewis, no livro A Abolição do Homem, ele disse assim, a maioria dos erros teológicos que os homens cometem é um efeito secundário de um grande erro moral. Eles não querem a verdade, eles querem a confirmação. As pessoas fazem erros teológicos para adequar aos seus erros. Então é por isso que nós temos que ter cuidado e ir para a palavra. Veja, Acabe ele olha para Ramote Gileade, para aquela cidade, com olhos de quem já decidiu. Ele disse, eu quero a cidade. Eu vou atrás daquela cidade. E agora ele precisa de quê? De validação divina para o que ele já resolveu. É quando alguém diz assim, olha, eu vou nessa noite na igreja, eu já decidi um monte de coisa, eu só quero que Deus carimbe nessa noite. Deus não é o seu gênio da lâmpada mágica. Ele é o Senhor. Deus lhe dá sim, mas Deus também lhe dá não. Então ele disse, eu já decidi, então vamos fazer um culto aqui, porque eu quero agradecer a Deus pelaquilo que eu já decidi que Ele vai fazer. Opa! Então veja, ele consulta os profetas, não é buscando a Deus, é um ritual de confirmação.
eu quero isso, então vou fazer um culto para que Deus possa validar o que eu quero. Mas quem decidiu fui eu. Então, esses 400 profetas, eles estão representando ali uma instituição da palavra de Deus. Então, o momento em que ele profetizar se torna ali um ofício, ou seja, aquele ritual é o espelho do rei. Está só revelando o coração deles. Veja, Zedequias, um dos profetas, diz que fabricou chifres de ferro e proclamou: assim diz o Senhor rei, com estes chifres tu ferirás os arameus até destruíres. Veja, a cena é teatral, a cena é bonita. Veja, reis sentado no trono, 400 profetas ali em transe, viu? Profetizando. Tudo cortando. Hey, pá, pá, pá. A ordem é para marchar. A ordem é para marchar. E você diz: rapaz, que remanto, né? Só que a cena, ela é vazia. Qual é a lição para nós? É que assim como Acabe, o poder, ele pode convocar situações que é aquilo que a gente quer ouvir. Você diz: eu quero conversar, mas eu quero conversar com gente, sabe, que vai validar a minha palavra, os meus desejos, o que eu quero. Eu não quero ninguém que seja contrário ao que eu penso. Não é assim que a gente faz? Quando você diz assim: aquela pessoa é chata, por quê? Porque ele fala o que tu não quer ouvir. A gente se cerca das pessoas que a gente, né? Olha, você tá lindinho, bonitinho, cheirosinho. Você diz: pronto, eu quero andar com esse, né? Aí você diz: eu penso assim. Você só anda com quem pensa como você pensa. É o rei. A gente se cerca de pessoas que validem a nossa posição. Ah, ele torce para outro time, então já não quero mais andar com ele. Então, o que o rei ouve dos profetas é apenas um eco do seu próprio coração. O coração está ecoando. Se você fala esse eco, pronto, você é dos meus. Só que você não veio aqui para ouvir o eco do seu coração nessa noite. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Aí Josafá, o outro rei, ele diz assim: rapaz, 400 profetas, imagine, dizendo a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50, 300, 400, ele diz: rapaz, mas eu ainda estou achando alguma coisa estranha aqui. Josafá, ele ouviu algo que todo mundo ignorou. O rei Josafá, ele percebe que há uma uniformidade daquelas vozes. Olha, isso aqui tem alguma coisa estranha. Não tem nenhum outro profeta não aqui, rei. Eu queria ouvir 401. 400 foi bom, mas ainda 400 tem não, mais um. Veja, isso não é uma pergunta ingênua. Não é uma pergunta, ela nasce de quem percebe: olha, esse coro está muito ensaiado. A profecia está lisa demais. A vontade de Deus, raramente ela coincide com a vontade do rei. Ele era rei, ele disse: rapaz, eu sei. O meu coração como rei também vai por outros caminhos. Ó, esse negócio aqui está muito perfeito. Isaías 30:10. Dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não nos profetizeis coisas retas. Falai-nos coisas lisonjeiras, profetizai enganos. Os profetas estão profetizando engano ali. Agora, o que é que eu aprendo aqui com Josafá? É que o temor do Senhor manteve o seu discernimento. Você está num ambiente religioso. Você pode estar dentro de uma igreja evangélica e pode ter um profeta mentiroso falando. E pode ter gente falando coisas que não estão na palavra.
O temor do Senhor, ele liga assim e diz: opa, tem uma coisa que está fora. São 400 homens, quem é ele? Profeta, amém, aleluia. Marchando, cortando, voando, avião. Você diz, a plástica está bonita, mas Josafá diz: tem uma coisa aqui que o Espírito está me falando. O temor do Senhor no coração do rei manteve o seu discernimento intacto. Se você perder o temor do Senhor, você está perdido. Você vai andar sem discernimento na vida. É por isso que as pessoas vão sendo guiadas. Tem bons mestres, bons líderes, mas tem muita gente acompanhando os maus, porque não tem discernimento, porque não tem temor do Senhor no coração. Ele estava cercado pelo rei, ele tinha 400 profetas, mas ele disse: tem alguma coisa aqui que está errada. Veja, a gente pode estar nesse meio gospel. Eu estou, é gospel, mas a gente precisa de discernimento. Veja o que Paulo disse para Timóteo: os tempos estão difíceis. 1000 anos de história do povo de Deus poderia ser resumido nessa tensão: uma palavra que afaga e uma palavra que ilumina, uma palavra que confronta e uma palavra que conforta e uma palavra que diz assim: vai, você precisa se arrepender. E hoje a palavra é essa: a gente precisa de arrependimento do nosso coração. Será que a gente tem criado um Jesus falsificado? Cuidado, não fale de pecado não, que as pessoas não vão gostar. Não fale de arrependimento não, as pessoas não vão gostar. O pecado pode não estar na moda, mas está na Bíblia. Ah, cuidado, vai falar, sabe, dos mentirosos, vai falar dos adúlteros, vai falar de quem engana, de quem rouba, de quem mente, de quem anda em imoralidade. A Bíblia fala. Veja, vamos continuar o texto, versículo 13 e 14. 1 Reis 22, nós lemos até o 12. Vamos ler, continuando depois do 12, 13 e 14. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: ó Micaías, veja, Micaías, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. A sua palavra também deve ser favorável, viu, Micaías? Meu filho, tem 400 homens dizendo que vai ser vitória. Você permaneça nessa tonalidade. Diga vitória para o rei, em nome de Jesus, viu? Aí Micaías, versículo 14. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, que eu direi o que o Senhor me mandar. Veja, o mensageiro que vai buscar Micaías é uma figura humana dentro dessa narrativa. Veja, ele não é um homem mau, ele é pragmático, ele não mente, ele diz assim: eu vou lhe aconselhar. Veja agora as palavras de todos os profetas, Micaías. Olhe, as vozes estão predizendo coisas boas. A tua palavra também seja como a dele, Micaías. Seja inteligente, Micaías. Tu pode escolher o palácio ou tu vai escolher a prisão, Micaías. Você tem que dar uma palavrinha leve. Seja razoável com o que está acontecendo no palácio. Seja como os outros, Micaías. O rei, na realidade, ele já decidiu. Ele vai para a guerra. E eu vou lhe dizer, Micaías, a sua palavra não vai mudar nada. Agora, Micaías, tu quer causar problema no palácio, Micaías? Tu me escuta, Micaías. Veja, é uma voz que não proíbe a verdade. Ele apenas pergunta: será que a verdade é necessária agora? Melhor a gente ficar caladinho aqui. Eu não vou arranjar problema para a minha vida. Eu não vou entrar nessa seara. E ele disse: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu vou falar. Isso aqui é uma profissão de fé que vai preceder qualquer palavra profética. O profeta verdadeiro, ele não é dono da palavra.
ele não pode negociar o conteúdo, porque ele não é o autor. Ele é apenas a boca que fala as verdades de Deus. Veja, teólogo suíço Karl Barth, no livro A Palavra de Deus e a Teologia, disse assim: olha, a palavra de Deus nunca é um instrumento a serviço das nossas conveniências. Eu vou repetir: a palavra de Deus nunca é um instrumento a serviço das nossas conveniências. Quando a tomamos em nossas mãos para moldá-la ao que queremos ouvir, olha o que ele disse: ela já deixou de ser palavra de Deus e tornou-se nossa. Você entendeu isso? Quando alguém pega a palavra de Deus e diz: eu vou modelar para ela ficar fofinha para você, não é mais a palavra de Deus. Quando eu modelo para a sua conveniência, para a minha conveniência, ela deixou de ser palavra de Deus. É a minha palavra, é a sua palavra, mas não a de Deus. Eu vou continuar o texto, versículo 15. Deixa a Bíblia aberta, viu? Já deixei o dedinho aí, versículo 15. Vou ler até o 23 agora. Quando ele chegou, Micaías, né? O rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Agora, olha Micaías, olha o que ele disse. Ele respondeu: ataca, rei, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Ele disse a mesma coisa que os outros, né? Aí o rei olhando para ele, o rei lhe disse: quantas vezes eu devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor, Micaías? Tu está mentindo que eu sei. Veja, o rei sabia ou não sabia? Aí diz assim: então Micaías respondeu: quer ouvir, rei, a palavra? Agora eu vou dizer. Eu vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? E Micaías prosseguiu: calma que tem mais. Ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra coisa, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca da onde? De todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses profetas. O Senhor decretou, olha o que ele disse: a sua desgraça, rei. Corajoso, não é? Então aqui a gente vê uma cena sutil, mas uma cena genial da literatura profética. Porque, olha só, quando Micaías chega ao rei perguntando, o rei diz a ele: eu devo atacar? E ele disse: olha, sobe, você vai ser bem sucedido, pode ir, vai lá, Acabe, Deus vai entregar na tua mão. Não foi isso que os 400 disseram? Só que Acabe diz: olha, esse tom está irônico. O profeta está dizendo: vá lá, mete a cara aí, a vitória é tua, vai, mete os peitos aí, vai, pode ir, tu não quer ir? E ele diz: até quantas vezes eu vou te conjurar que você só me fale a verdade? O rei, ele sabe, ele já entendeu que ali tem ironia. Acabe, ele sabe a diferença entre a profecia verdadeira e a imitação. Só que ele ainda assim preferiu durante anos a imitação. Veja, essa é a tragédia. Porque Acabe não era ignorante.
Ele era consciente. Hoje vivemos em uma geração que não é ignorante. São pessoas que têm anos de igreja. São muito bem conscientes, não tem ninguém ignorante. Mas continuam escolhendo imitações. Evangelho de conveniência. Eu não vou mais não, na CBA falou de arrependimento. Eu vou escolher outra igreja mais fofinha que fique massageando o meu ego. Quantas vezes a gente não sofre por ignorância da vontade de Deus, mas a gente sofre por desobediência consciente da vontade de Deus. Não diga assim, eu não sabia. Sabia. Você não era ignorante. Você está consciente. Isso é uma palavra de advertência para todos nós, do Espírito Santo de Deus nessa noite. Porque às vezes a gente sabe e a gente diz assim, não, eu vou conseguir mudar Deus. Vai não. A palavra dele é essa daqui. Eu vou dar um exemplo. Veja, quem é que acha que fazendo o que Deus abomina vai continuar tendo uma vida abençoada? Levante a mão. Olha, eu vou fazer o que Deus detesta e Deus vai me abençoar. Você acha isso que é possível? Eu vou ler aqui um texto clássico para você. Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o 19. Provérbios 6,16. Olha só. As 6 coisas que o Senhor odeia. Coisas que Deus odeia. 7 que ele detesta. Vamos lá. Olhos altivos. Deus odeia quem tem olhos altivos, prepotente, orgulhoso, presunçoso. O que Deus odeia? Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E o último, aquele que provoca discórdia onde? Eu vou criar confusão, vou fofocar, vou criticar, mas Jesus me ama. Praticando conscientemente, você dizer, eu nem sabia, está sabendo agora. Já não tem desculpa, veio hoje porque quis. Está consciente, o Espírito vai dizer, você está consciente, viu? Vai causar discórdia, Deus detesta. Ele disse, olha, isso aí eu odeio, viu? Odeio. Sabe o que é Deus odiar? Então eu não preciso orar para saber se eu posso tramar o mal. Deus, eu vou orar porque eu queria saber se o Senhor me deixa tramar o mal. Deus, eu estou orando para saber que Deus, eu estou com a vontade de criar uma discórdia hoje. Está muito pacífico esse ambiente. 3 anos de paz, eu estou querendo brigar hoje. Você não precisa orar. E nem Deus vai responder, porque Ele já falou. Tem coisas que a gente pergunta a Deus e que Ele não responde. Não é porque Ele não quer falar, é porque Ele disse, eu já falei. Você não é ignorante não. Você sabe o que já foi falado. Não já está aqui na lei? Não precisa falar não. Deus não vai falar o que já está na sua palavra. Veja, o verbo ouvir no hebraico, quando a gente diz shema, significa que você tem a ação de absorver e obedecer. O que ouvimos tem que nos transformar. Você pode ouvir nessa noite e sair daqui sem nenhuma transformação.
você pode sair aqui nessa noite ouvindo e dizendo: Deus, me transforme pela tua palavra. Me transforme, Espírito Santo. Veja, a profecia real de Micaías, ela é dramática, mas ela é muito clara. Ele disse: olha, eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas sem pastor. Ele disse: olha, Ramote, Gileade será uma derrota e o rei não voltará. Nem vai voltar em paz porque você vai morrer. Ele entendeu. Só que o espírito que sai para seduzir os profetas de Acabe, veja, na linguagem do texto, foi enviado ou permitido, isso é um texto muito debatido pelos teólogos, pelo próprio Senhor. Então, esse debate longamente, veja, o fio condutor que atravessa esses profetas aqui, Paulo traz uma iluminação para a gente lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 28. Coloca aí, Pablo, Romanos 1, 28. Paulo dá uma clareada para a gente entender isso. E, como não se importaram de ter conhecimento de Deus, entregou-os Deus a uma mente reprovada para não fazer o que não convém. Agora preste atenção nisso. Eu preciso que você guarde isso. Olhe, quando um coração, o meu ou o seu, ele se recusa sistematicamente à verdade, chega um momento em que Deus diz: eu vou entregar você à sua própria escolha. Deus está falando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E a pessoa resiste à verdade. Aí Deus diz: tá bom, eu vou entregar você à sua própria escolha. A gente lembra do episódio de Balaão, quando Deus diz assim: vai então, Balaão, vá lá para Balaque. E logo depois, diz assim, e a ira do Senhor se acendeu contra Balaão. A gente está lendo o Kryptonita, o John Bevere, no livro, diz assim, e Deus ficou esquizofrênico, foi? Ele botou no livro. Porque ele diz, vá, e no outro versículo Deus está com raiva. Porque não era a vontade dele. Veja que coisa terrível, quando a gente quer uma coisa, Deus disse, não é isso. Deus, já falei, eu já fui. Ok, vá, tome. Deus diz assim, o pior castigo é quando Deus entrega a gente a nossa própria vontade. A gente se arrebenta. Agora, olha só. Isso acontece não porque Deus seja o autor do engano. Preste atenção. Mas porque Ele é o guardião da liberdade. E a liberdade inclui a liberdade trágica de preferir a mentira até o ponto em que a mentira se torna o único idioma que o coração reconhece. Tem gente que diz, eu quero a mentira, eu quero esse caminho, eu quero isso. O coração diz, agora eu só reconheço mentira, está perdido. As pessoas aí fora dizem, olha, eu não sou homem nem mulher, eu sou uma caixa de som. E você tem que dizer, você é uma caixa de som. Eu creio nisso, eu sou uma caixa de som. E me diga, se você me disser que eu sou outra coisa, vou processar você. Tá bom, você é. Acabe, ele não foi destruído de fora para dentro. Ele foi destruído de dentro para fora. Cada recusa à palavra verdadeira foi um tijolinho na muralha que fechou a sua alma ao eterno. Veja o perigo que eu e você passamos. Deus está falando. Aí a gente vai lá, eu não vou ouvir. Aí a alma vai se fechando, um tijolinho. Aí Deus está falando de novo, o Espírito Santo. Não vou obedecer. Mais outro tijolinho. Vai ter um dia que essa muralha é fechada. Não é que Deus deixou você, é que você deixou Deus. E aí, estamos perdidos, entregues aos nossos próprios desejos. É o que diz Romanos. Olha só. Thomas Merton disse o seguinte, outro teólogo, não há nada que proteja mais o coração da ilusão
do que a humildade de reconhecer que pode estar errado. Irmão, você dizer assim, talvez eu esteja errado naquilo que Deus está me falando. Talvez eu esteja errado naquilo que o irmão está falando. Isso é humildade. O Marquinhos leu o Salmo 19, o versículo 12 diz: quem pode discernir os próprios erros? Davi está dizendo, absolve-me dos que desconheço. Davi está dizendo, Deus, eu sei que eu peco e nem tenho consciência. Tem algumas coisas que eu faço que eu não consigo discernir. Ele está dizendo, tem erros que eu nem sei que eu errei, mas eu sei que eu estou errando. Veja a humildade. E logo no versículo 13, Davi vai dizer, desse Salmo 19 que foi lido, Deus, ele diz, perdoa-me também pelos pecados intencionais. Você tem pecado intencional, tem ou não tem? Você diz, eu sei que eu estou errado, mas eu vou fazer. Deus, eu sei que está errado, licença aqui, mas eu vou fazer o errado. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Quando a gente está birrento com Deus, quando a gente está teimoso, o Espírito Santo diz, aí o coração, mas eu vou fazer, mas eu vou falar, mas eu vou brigar, mas eu vou mentir, mas eu vou fofocar, vou, quero saber de nada não, vou fazer. Davi disse, eu sei que eu tenho pecados intencionais. É por isso que no final ele fecha o Salmo, quando o Marquinhos leu o 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Ele está dizendo, eu quero aquilo que está por fora e aquilo que está por dentro que ninguém vê. Eu quero que seja agradável ao Senhor. Aquilo que se passa aqui, porque eu venho, meu filho, como você é lindo. E o coração pode estar, olha, cheio de sujeira. Davi disse, eu quero que quando o meu Deus olhar, só ele dentro do meu coração, ele encontre pureza, integridade, ele encontre retidão, ele encontre temor, ele encontre pureza, porque só os puros de coração poderão ver a Deus. Se eu dissesse assim, quem quer ver a Deus? Todo mundo aqui ia dizer, eu quero. Mas a Bíblia diz, só os limpos de coração veem a Deus. Mateus 5:8. Então, vem a pergunta, como distinguir o profeta verdadeiro do falso? Como saber quem fala de Deus e quem fala de si mesmo? Micaías, ele respondeu simples, ele disse, o tempo vai lhe dizer. Ele disse, verás isso naquele dia, quando você entrar de câmara em câmara para te esconderes. Vamos ler, versículo 24, olha o que ele disse. 1 Reis 22, versículo 24. Depois que ele disse isso, que ele disse que tinha um espírito de engano nos profetas, 24. Então Zedequias, olha, filho de Kenaaná, aproximou-se e deu uma tapa no rosto de Micaías e perguntou, por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou, envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam, assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Aí Micaías, preciso falar algo. Olha o que ele disse. Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, ouçam o que estou dizendo a todos vocês. Pense esse nome corajoso. Você vai preso. E quando eu voltar, você não vai voltar. Se você voltar, eu sou mentiroso. Porque quem falou comigo foi Deus. Veja. Ele levou uma tapa na cara dos profetas, né? Zedequias dá uma tapa e diz, e aí agora? Diga aí, quem é o Espírito do Senhor? Me diga aí agora, olha só. O profeta verdadeiro, ele pode ser silenciado.
ele pode ser humilhado, ele pode ser aprisionado, mas a palavra que ele carrega não pode ser aprisionada, porque a palavra que ele carrega não é dele. A autenticação da profecia verdadeira não se dá no espetáculo, se dá na verificação. O profeta falou e Deus cumpriu. A cadeia de Micaías é física, porque a sua alma permanece livre a serviço do reino, a serviço da palavra. Você vai me prender, mas você não prende a palavra de Deus. Ele entra na prisão com pão, com água, e as últimas palavras dele: se tu de todo voltar em paz, o Senhor não falou por mim. Veja, profeta de coragem, de integridade, chegar para o rei e dizer: você não vai voltar. A história da igreja, ela é pontuada por homens e mulheres que foram à prisão ou até a morte carregando apenas uma palavra. Veja, isso aqui foi uma aposta total de Micaías. Ele não tem argumento filosófico, ele não tem argumento, ele não tem poder político, ele não tem exército, ele tem apenas a palavra e a convicção. Ele diz: a palavra é suficiente. Policarpo de Esmirna, diante do procônsul que lhe oferecia a vida em troca da negação de Cristo. Policarpo, ou você morre agora, ou então você vai negar Jesus e vai viver. Aí ele respondeu assim: 86 anos eu sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como eu posso blasfemar do meu rei que me salvou e me matar? A lógica de Micaías é essa: há uma lealdade mais profunda do que a sobrevivência. É você dizer assim, ó: eu sigo a Cristo, custe o que custar. Ou seguir a Cristo por causa da conveniência. As pessoas dizem: olha, o anticristo está solto, meu Deus, e vai vir a tribulação, e vai vir, e a marca da besta, e vão cortar a nossa cabeça, e vão fazer isso. Está com medo, varão? A gente está do lado vencedor. A trombeta tocar, a gente vai para lá. Mas se por um acaso você sofrer perseguição, sustente. Sustente a fé. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa, disse Jesus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. A gente não tem perseguição, ainda não, mas tem países que têm. Vamos ler o final do texto agora, o versículo 29. Vamos ver o que aconteceu com a palavra do profeta Micaías. Olha só. 1 Reis 22, 29. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. Agora olha a ideia. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu, Josafá, usa tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carro de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel, que era Acabe, disfarçado. Ninguém sabia. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel. E o cercaram para matá-lo, para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando o comandante dos carros viram que não era o rei de Israel, Acabe, deixaram de persegui-lo. Não, é Josafá, pode deixar. A gente só quer Acabe. Agora olha só, 34. De repente, um soldado disparou o seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei de Israel disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue do seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra. E ao cair da tarde, ele o quê? Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército:
cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor que havia declarado, e essa palavra aqui foi do profeta Elias. Elias lançou uma palavra sobre ele e sobre Jezabel, e como ele iria morrer, cumpriu-se aqui. Olha, os demais acontecimentos do reinado de Acabe, e tudo o que fez no palácio que construiu, com revestimentos de marfim, e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Veja, o rei tem uma brilhante ideia. Ninguém vai me achar, porque eu vou disfarçado. Veja, isso é o gesto definitivo de alguém que diz: eu consigo enganar a Deus. Deus lançou uma palavra, mas eu consigo enganar. A profecia não vai se cumprir na minha vida. Só que ninguém engana a Deus. Ninguém manipula a Deus. Então ele pediu para Josafá: bote a sua veste de rei, né? Porque eu vou com uma roupa simples. De repente os snipers, né, do inimigo não vão me acertar. Então, essa advertência, irmãos, do Senhor é para cada um de nós, para que a gente possa se humilhar, para que a gente possa se arrepender e avaliar se o nosso coração não está em um caminho parecido com o caminho de Acabe. Porque o nosso coração é enganoso. Veja, o texto registra um detalhe que deveria nos parar. Um homem sem nome, sem importância, sem intenção, tensiona o arco e soltou a flecha por acaso. A flecha foi na brecha da armadura. Encontrou a única fresta na armadura do rei. E ele foi ferido e morreu. O tiro que matou o rei foi o único sem intenção de matá-lo. Foi o único tiro naquela guerra que não queria matar ele. Porque a soberania divina opera nos espaços onde o cálculo humano não chega. Ele é soberano. As pessoas estão fazendo cálculo, só que quem manda e quem governa é ele. Aí ele diz: olha, me tire da batalha, e morreu no entardecer. Palavra de Elias em 1 Reis 21. Veja, Romano Guardini disse assim: a providência de Deus não é uma força que intervém nas exceções. A providência de Deus é a gramática profunda da qual a história toda é apenas uma frase. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor, esse permanecerá. Qual foi a cena final? Acabe, um rei, sustentando em seu carro, sangrando lentamente, olhando para a batalha que ele mesmo provocou. Lembra o texto? 3 anos de paz. Rapaz, eu estou querendo arranjar confusão. Quero briga. Ele enfrentou os acontecimentos que ele mesmo criou. Sabe o que isso significa? Tem coisas na minha vida e na sua que foi a gente mesmo que criou. Tem problemas que não foi o diabo, que não foi o irmão, que não foi o presidente, que não foi a mamãe, que não foi o papai. Ah, isso é geracional. É não. Fui eu e foi você. Foi a gente mesmo que acarretou tudo isso. Acabe foi para a guerra sabendo que Deus tinha falado, através de Micaías, que ele iria morrer. Veja, é um coração obstinado. Coração, eu vou mesmo assim. Tem guerra que Deus está dizendo: ei, não vá. Talvez você veio aqui para ouvir isso. Tem guerra que não é para você e você está insistindo. Tem guerra que Deus está dizendo: não vá. Se você ficar com o coração obstinado, vai ser destruído. E é o nosso coração, viu? Ele é enganoso. As nossas vontades eu quero, mas eu desejo essas coisas.
E Deus dizendo, não. Veja, quem é que sobreviveu nesse capítulo? Acabe morreu. Os 400 profetas desaparecem da narrativa. Sobrevive Micaías, provavelmente na prisão. Mas a palavra que ele carregava sobreviveu com ele. E é essa palavra aqui que o texto nos entrega através dos séculos. Há uma palavra que ninguém, em nenhum rei pode silenciar. Quando Deus fala, irmão, vai acontecer. Tudo vai passar, mas a palavra dele não passa. Olhe, ela pode ser aprisionada, ela pode ser ridicularizada. Vocês são crentes, né? Para quem é mais antigo, olha os bodes. Ela pode ser ignorada, mas não pode ser destruída. A palavra não emana do profeta, ela emana do eterno. E o eterno existe quando os reis já são pó. E nessa noite, eu faço um apelo para que essa igreja, ela seja chamada a ser Micaías diante dos Acabes do nosso tempo. Você seja homem e mulher de pulso, de coragem, de integridade e dizer, eu sou profeta de Deus, se tiver de falar, eu vou falar. Vou me manter na integridade. Você vai olhar, tem 400 aqui dizendo, mas Deus me falou e eu vou sustentar. E isso não é com arrogância. Não é com prazer no conflito. Eu quero confusão. Não é com cinismo de quem já esperava o que o rei vai dizer, mas com mansidão de quem sabe que a palavra que carrega é maior do que aquele que está carregando. A palavra que eu e você carregamos é maior do que nós. E que a sua fidelidade à palavra é a única forma da gente ser fiel ao Senhor. Veja, Micaías significa, o nome Micaías, quem é como Yahvé. Então o texto, para a gente finalizar, vai nos convidar a uma autoavaliação. Aonde é que a gente está nessa narrativa? A gente pode ser Josafá. Ouve a voz errada com desconforto, mas mesmo assim vai. Vai ter alguma coisa estranha aqui. Deus falou ali com Micaías, mas vamos para a guerra? Quase morreu. Nós podemos ser o mensageiro, aquele que aconselha o profeta a suavizar a palavra. Rapaz, fale não. Fale mais doce. Fale mais bonitinho. Tire essas histórias de pecado, de arrependimento. Não fale de inferno, não. O povo tem medo de besta, apocalipse. Ou a gente é Micaías, que vai ao palácio sem saber se voltará. Carregando a certeza de que a palavra do Senhor é o único fundamento que não oscila. Sou Micaías, eu vou no palácio, eu vou dizer a palavra. Se eu não voltar, tudo bem. Mas eu vou manter a integridade diante de Jesus. O louvor pode vir. Jeremias 20, versículo 9, diz assim: mas havia, o profeta diz, em meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Esforcei-me por contê-lo, mas eu não pude. Jeremias dizendo, tem um fogo dentro de você. Você não consegue conter. Ele arde mesmo quando a gente quer silenciar. Ele fala mesmo quando a gente quer se calar. E aqueles que carregam esse fogo descobrem, cedo ou mais tarde, que não são eles que escolhem falar. É a palavra de Deus que está sobre você, que você carrega, que vai falar com você, que vai falar através de você. Então, nessa noite, é uma noite de arrependimento de nossos corações, de autoavaliação, da gente examinar se a gente está nesse caminho de Acabe. Veja, a maioria das pessoas que pedem um atendimento, quero gabinete, elas já sabem a resposta. Elas querem saber um modo, olha, eu já sei, eu só quero saber se tem um modo de eu desobedecer e ficar de bem com Deus. As pessoas vêm, eu queria saber se eu tenho que perdoar. Eu queria saber, sabe, se eu tenho... E a resposta já está aqui, ó.
na Bíblia. Eu digo, fale, vá falando. O que é que a Bíblia diz? Você sabe, sei. Não é problema de ignorância, é problema de consciência. Então as pessoas querem que o pastor dê um jeito. Olha, eu vou te, sabe, a palavra diz isso, e eu vou te mandar por aqui, e vai dar tudo certo. Vai não. A palavra diz o quê? Pronto, é essa aqui mesmo. É isso aqui. Ah, você veio hoje e tem consciência. Não endureça o seu coração. Vamos cantar uma canção. Aqui estão outros vídeos para te edificar. Que Deus te abençoe.